Tem um documentário com o Ray Kurzweil. Esse documentário eu acho que tá de graça no YouTube. O nome do documentário eu acho que é Transcendência. Não confundir com o filme do Johnny Depp que tem o mesmo nome, Transcendência. É um filme, é um documentário, se eu não me engano, é de 2008. Já vi umas 2 vezes. E aí é um documentário autobiográfico do Ray Kurzweil. Ele, como transhumanista, você vê no documentário que ele toma umas 300 pílulas por dia, ele faz um monte de tratamento. Por quê? Porque ele quer viver o máximo possível. Ele quer chegar aos 200 anos, assim. Então, na visão dele, a velhice, ela é uma falha no sistema biológico. Com uma falha no sistema biológico, você pode ir cobrindo essa falha através de medicamentos e terapias genéticas, que seja. Você vai consertando esses bugs que vão dando no nosso hardware, que é muito velho. Ele vai envelhecendo, vai dando problema. Então você vai utilizando a tecnologia para ir corrigindo esses problemas e alongando a própria vida, a própria saúde. E ele faz exatamente isso. E aí no documentário você vê, assim, é um negócio fenomenal. É um complexo de... Então é por isso que eu digo que eles... qual foi a frase que você falou? Que eles estão tentando dar uma de Deus, né? É brincar de Deus, eu falei. Brincar de Deus. Eu não diria que eles estão tentando brincar de Deus, entre aspas. Eu diria que eles estão tentando brincar de Deus literalmente. Eles estão tentando remodelar a natureza humana. Eles estão tentando... tem uma frase que eu lembrei agora. É uma citação... eu não lembro se foi do Julian Huxley, que é o cara que inventou a palavra transhumanismo lá na década de, acho que 70. Irmão do Aldous Huxley, né? É isso, é irmão do Aldous Huxley, que é o autor de Admirável Mundo Novo. Ele diz que nada mais automático do que os seres humanos agora segurarem as próprias rédeas da própria evolução. Então ele defende que antes... Bom, era o ambiente que guiava o processo evolutivo, né? Porque a evolução funciona assim, é o ambiente que guia o processo evolutivo. Exato. Ele defende assim, mano... se os seres humanos têm a capacidade, por que a gente não pode guiar a nossa própria evolução? É um desperdício a gente não fazer isso. A gente já guia a evolução de vários alimentos. Por exemplo, a maçã polpuda que a gente come não existe na natureza. O melão polpudo e a melancia, eles foram criados através de seleção artificial pelos seres humanos. Não existia isso na natureza. O milho que a gente come não existia na natureza. Então a gente já faz isso com os alimentos. A gente já cria um monte de animal que não existia na natureza. O próprio cachorro não existia na natureza, né? Então por que a gente não faz isso com os próprios seres humanos, com a gente mesmo? É um insight, é a decorrência natural de tudo isso. Então esse é isso que está na base filosófica, digamos assim, é um pensamento filosófico de base do transhumanismo, é esse. Ele cunhou o termo, inclusive, se eu não me engano, é evolução consciente, né? Ele cunhou o termo transhumanismo, não lembro se evolução consciente, mas a palavra transhumanismo foi criada pelo Julian Huxley. Mas se eu não me engano, eu li em algum lugar também essa expressão evolução consciente, no sentido de, como é que eu posso dizer, de não ser uma evolução baseada em necessidades naturais de adaptação, e sim uma evolução deliberada, assim, baseada justamente no domínio científico e tecnológico de ferramentas que possam, de maneira deliberada, top-down, fomentar essa evolução. Sim. E então houve uma mudança de paradigma, né? Também, assim, com o movimento transhumanista, apesar de ser algo que já estava no imaginário humano, e tanto é que aparece em vários mitos, enfim. Mas eu acho que com a revolução científica houve essa mudança de paradigma mais radical, porque antes os seres humanos eram muito submissos, digamos assim, né, a uma fé dogmática, a uma metafísica e a uma entidade superior que fosse nos guiar e etc. E a partir dessa mudança de paradigma, com a revolução científica mesmo, né? Testar hipóteses, sempre buscar mais conhecimento, mais, e transcender limites e etc. Não se contentar mais com uma mera resposta divina, né? Para as questões humanas. Então, de certa forma, é o próprio exercício mesmo, né? De brincar de Deus. Sim. E aí eu tava pensando até nessas tecnologias todas, fertilização in vitro, sei lá, tantas coisas, né? Que hoje em dia são meio que naturalizadas e, assim,
Quantas pessoas, eu já conheci várias pessoas que fizeram, normal e tal, mas se a gente fosse fazer aquele exercício de voltar 100, 200, 300 anos atrás, muito provavelmente as pessoas achariam que uma coisa impossível, né? Então, Sim. é, Eu faria uma descrição. Eu faria uma descrição um pouco mais caridosa do modo como as pessoas pensavam antes da Revolução Científica. Eu, eu não chamaria de fé dogmática, não necessariamente, pelo menos, hum, o que existia antes. Porque eu acho que quando a gente compara o antes e o depois do pensamento transhumanista e da Revolução Científica, eu acho que tem outra coisa que está sendo comparada, que é o reconhecimento pelos seres humanos, seja por qual via for. Seja pela via, por exemplo, platônica, que não tem a ver com uma religião teísta exatamente, seja pela via da religião, cristã ou não, aqui no caso, eu não estou me referindo especificamente ao cristianismo aqui, mas qualquer religião. É a ideia dos seres humanos de que eles têm uma capacidade de criar ferramentas e tem criatividade, isso tudo que a gente já falou, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa reverência pelo mistério e pelo desconhecido. E eu tô falando aqui não necessariamente de modo religioso, mas de modo concreto mesmo, porque você pensa só, cara, a gente sabe muito sobre a natureza, mas pode vir um tornado aí a qualquer momento e ó, assim, acaba com tudo. Coloca a gente embaixo d'água. Pode vir um meteoro, ó, e acabar com tudo também. Então existe a ideia de que tem uma esfera maior de realidade a qual os seres humanos eles devem ter uma certa reverência. Algumas religiões vão colocar essa esfera maior como personificada num princípio abstrato ou numa divindade por trás. Mas o princípio que eu estou discutindo é o mesmo. Existe algo maior do que a própria vontade humana e domínio dos seres, a capacidade dos seres humanos de dominarem a natureza que vai se impor. É daí que vem, por exemplo, aquelas orações. Eu não vou saber agora qual é a oração, mas tem umas orações que falam assim, que a pessoa ela pede sabedoria para suportar o problema que ela não pode resolver, alguma coisa assim, sabe? Essas orações que falam disso. sim. Cara, se a gente parte do pressuposto de que todos os problemas são resolvíveis pela agência humana, então essas orações elas não fazem mais sentido. Porque não existe nenhum tipo de realidade externa que a gente deve se conformar. Não existe nenhum problema que não seja resolvível de alguma maneira. Pode não ser resolvível agora, mas ele vai ser no futuro. Então toda essa esfera de os seres humanos devem reverência, devem respeito a uma lógica superior, seja uma entidade ou a própria natureza, isso tudo vai se perdendo ao longo do processo de domínio dos seres humanos pela natureza. E você vai vendo, a gente está citando a Revolução Científica porque, muito embora o transhumanismo ele não date da Revolução Científica, né, por Revolução Científica a gente está falando do início, ali um pouco depois do Renascimento, que é esse momento em que caras como, sei lá, Leonardo da Vinci, lá em 1400 e pouco, aí posteriormente Isaac Newton, Francis Bacon, esses caras todos começam a pensar, falando mal e porcamente aqui, em teorias científicas para explicar a natureza sem fazer uso de uma explicação divina. E você vê esses autores mesmos falando explicitamente que a gente deve usar o método científico. O exemplo maior é o Francis Bacon. Ele fala explicitamente que a gente deve usar o método científico para dominar a natureza e fazer da natureza um instrumento da vontade humana. Então, assim, esse é um insight do transhumanismo, apesar dele não ser um transhumanista. O transhumanismo ele é uma evolução natural desse tipo de pensamento que começa há séculos atrás, que é o pensamento do humanismo, o humanismo renascentista, o humanismo da Revolução Científica, que é o humanismo de você criar um método para dominar a natureza, para que ela sirva aos seres humanos. Então você vê que é uma extremização desse tipo de pensamento, que em si mesmo não tem nada de ruim. Uma consequência natural, quase, né? Sim. Consequência natural, na medida em que a tecnologia vai aumentando de complexidade e o nosso domínio, portanto, da natureza também vai aumentando, a gente vai querer mais e mais e mais e mais. E a decorrência desse mais e mais é o transhumanismo. É a gente começar a explorar as próprias limitações da natureza humana. Sim. E um certo desejo, eu falei em desejo de controle, brincar de Deus, e toda a questão do livre-arbítrio também, né? De não querer Como assim? de não querer se subordinar a leis da natureza, digamos assim, né? De estar sempre buscando estar no comando.
e, e ir moldando quem nós somos, né? E aumentando as nossas capacidades e tendo um controle sobre quem somos. Só que assim, será que de fato temos, né? Essa é a questão. Tu sabe o que eu lembrei agora? Tem um livro que eu li há pouco tempo. O nome do livro é... Eu esqueci o nome do autor, não é um autor muito conhecido, não. É um livro meio deep web. Mas o nome do livro é As Transformações da Alquimia. E aí ele tem uma tese de que o que a gente chama de ciência moderna, na verdade, é uma manifestação da alquimia, não uma corrente que surgiu em oposição à alquimia. E aí ele cita vários autores que são considerados os pais da ciência moderna. Ele citou Isaac Newton, ele cita Francis Bacon, ele cita não sei mais quem lá que eu esqueci. Esses caras todos eram alquimistas. O Isaac Newton era alquimista, o Francis Bacon, ele não se dizia alquimista, mas ele era mestre, ele era discípulo de um cara que era o alquimista da Rainha Vitória, que era o John Dee. E aí, no leito de morte, o Francis Bacon ele escreve um livro chamado Nova Atlântida, em que ele fala de uma sociedade futurista, utópica, que é dominada por uma espécie de tecnocracia, em que a classe governante ela é formada por alquimistas. Só que quando você lê o livro, esses alquimistas eles não são muito diferentes do que a gente chama de cientistas hoje. E quando você lê a obra do Francis Bacon, você vê que parece que ele está o tempo todo tentando... Como é que eu posso dizer? Ele está tentando... ele está tentando lapidar o que era considerado alquimia na época de forma que o fruto da alquimia é lapidada é justamente a ciência moderna. Que é você, por exemplo, tira esses frufrus da alquimia, esse negócio de que vai... sei lá, que vai transformar chumbo em ouro, esse negócio de que tem que, sei lá, os alquimistas tinham umas inspirações assim de chamar, por exemplo, o ouro de sábio, ficar misturando coisa que pertence ao mundo material com o que pertence ao mundo psicológico. O Francis Bacon era um dos caras que defendia assim, mano, para com esse negócio e vamos criar uma alquimia, entre aspas, não era o termo que ele usava, mas vamos criar uma alquimia mais científica, mais factual e que funciona realmente. Funciona no sentido de... Esse recorte da alquimia é o recorte que ajuda a gente a manipular a natureza de forma a promover o domínio humano sobre ela. Então, a tese desse cara do livro que eu estava citando, As Transformações da Alquimia, é que a ciência ela não nasce como um ramo rival da alquimia. Ela nasce como uma evolução natural da alquimia. Tanto que os pais da ciência eram alquimistas. Exato. E por que eu tô citando isso? Sei lá, o pessoal tá ouvindo, porra, do nada o cara tá citando alquimia, o que tem a ver? É porque um dos princípios da alquimia é você justamente dominar os princípios subjacentes ao mundo natural de forma a transformar os seres humanos em deuses. Esse era o princípio da alquimia. Não é muito diferente da forma como os pais do método científico pensavam, como, por exemplo, Francis Bacon. Ele diz isso explicitamente na obra dele. Então é por isso que faz tanto sentido, sob vários aspectos, dizer que o pensamento científico ele é uma decorrência natural também do pensamento alquímico, inclusive nesse elemento de transformar os seres humanos em deuses. Uhum. O que é dito explicitamente por esses caras que eu citei, da autotecnologia atualmente. Mas por isso que, de certa forma, eu falei no desejo do livre-arbítrio, que seria um desejo de transcender todas as nossas limitações biológicas, assim, e assumir uma posição de controle. Como se a biologia fosse opressora, assim. Eu tá presa nesse corpo, né? Eu tá presa nessa realidade que é finita, que é vulnerável, né? E que a pele vai enrugar, a gente vai envelhecer, a gente vai ter cabelo branco, a gente vai... Até tava lembrando do filme Substância também, esse desejo de estar no controle, de superação do determinismo biológico mesmo. E que não deixa de ser um desejo humano bastante arraigado, assim, bastante forte, né? O do livre-arbítrio. O de querer se sentir dono das suas decisões, senhor das suas decisões, senhor do seu destino. Como se nós não fôssemos influenciados por uma série de fatores não conscientes sobre os quais a gente não tem um controle. Não, mas a gente quer estar no controle, né? Sim, eu lembrei agora de uma outra coisa,
que é uma possível raiz ancestral do pensamento transhumanista que alguns autores apontam, que é uma coisa chamada gnosticismo. O gnosticismo ele é uma... Eu vou chamar assim, ele é uma corrente filosófico-religiosa. Não é exatamente, não é uma boa caracterização não, mas é só para a gente não abrir um parêntese gigantesco. Mas é uma espécie de corrente técnico-filosófica, filosófico-religiosa, que, em suas várias manifestações, prega que o mundo material ele é corrupto, limitado, e que a gente deve, de alguma forma, promover a libertação da nossa essência divina, inclusive dessa casca material. Os gnósticos, em todas as suas manifestações, pensam assim. E aí você tem centenas de gnosticismos. Tem até gnosticismo cristão na Idade Média, no início da Idade Média. Tem gnosticismo neoplatônico, enfim. Mas todos eles se caracterizam por esse insight fundamental da libertação de uma espécie de liberdade fundamental humana, um espírito humano que resguarda essa liberdade fundamental de algo que restringe essa liberdade fundamental, que é justamente o corpo. O transhumanismo, ele é uma manifestação moderna, né, disso. Não confundam isso que eu estou falando com uma espécie de teoria da conspiração de que os caras da tecnologia são gnósticos e têm um plano secreto. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, ao longo da história humana, surge repetidas vezes a ideia de que existe uma certa essência humana que deve ser libertada das limitações do mundo material. Esse insight fundamental ele se revela em diversas épocas de acordo com as possibilidades culturais daquela época. Na nossa época, o contexto cultural que faz esse insight aparecer é o contexto da alta tecnologia e é o contexto da biologia, né? Então você pensa assim, a nossa biologia faz com que a gente tenha uma série de restrições. A tecnologia, de alguma forma, ela permite a libertação dessas limitações. Então, o movimento transhumanista ele é um herdeiro do pensamento gnóstico nesse sentido. Vamos usar um conhecimento, né, que é a gnose da nossa época é a tecnologia. A gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. A gnose da nossa época é a tecnologia. Você usa a tecnologia para fornecer aos seres humanos essa chave de libertação de todo o seu potencial. No passado era alguma coisa meio mágica, hoje em dia não é uma coisa mágica, é uma coisa tecnológica, mas que desbloqueia possibilidades quase mágicas, como a gente está falando, né? Imortalidade, vida estendida, alta inteligência, etc. Possibilidade de moldar seu destino, né? Entre aspas, isso, assim. Isso. Bom, a possibilidade de moldar o próprio destino. Quem é que molda o destino das pessoas segundo as produções culturais da maior parte da história humana? São os deuses. E aí agora, o que eu estou dizendo os seres humanos, eles desbloquearam uma espécie de conhecimento que faz com que eles tenham o domínio sobre isso. E outra coisa que eu quero dizer aqui, nada disso que a gente está falando significa que a gente esteja falando literalmente que Deus existe. Não, a gente está falando assim, as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam, tipo os caras da tecnologia, eles acreditam que eles vão criar uma espécie de Deus material. Uhum. Eu não sou nem cristão, assim, não tô só para o pessoal não achar que a gente está fazendo apologia, alguma coisa desse tipo. Tô falando no sentido amplo, assim, da coisa. A gente está fazendo uma análise psicológica, né? Isso. Eu estava pensando aqui em outros contextos em que isso pode se aplicar. Eu pensei especificamente no doping de atletas, né? Essa busca de alta performance. Pensei no Viagra também. Pensou no quê também? No Viagra. No remédio Viagra. Porque num primeiro momento foi descoberto por acaso, né? Esse efeito contra a impotência masculina. É um efeito de dilatação de vasos, né? E aí ele, por consequência, serve também para impotência, mas só um efeito de dilatação de vasos. Exato, só que a partir dessa descoberta, e que a princípio era uma pesquisa com outros fins, né? Visando outros estudos, mas foi descoberto isso. Tem até um termo para isso que é serendipidade, né? Quando se descobre por acaso. Só que assim, vários amigos meus já me disseram que usam Viagra mesmo sem ser impotentes.
Ou seja, não sei se a minha linha de raciocínio está sendo muito clara, mas assim, algo que a princípio é descoberto com o intuito de atenuar um problema, né, que traz malefícios, sei lá, impotência sexual, no caso, e uma pessoa que tem disfunção erétil compre para esse fim, passa a ser usado por pessoas que não tenham o problema, mas porque elas querem ter uma hiper performance. E isso a gente vê, eu tô dando esse exemplo, mas posso dar vários outros, né? Remédios, enfim, coisas que num primeiro momento são usadas para atenuar sintomas, passam a ser usadas para alta performance, né?